Para a gente entender tudo isso, o que envolve a decisão do Banco Central americano, Débora Bergamasco, a gente recebe ele que fazia tempo que não aparecia aqui conosco, Fernando Nakagawa. Muito boa tarde, sempre bem-vindo. Por quanto tempo deve durar a incerteza relacionada às políticas tarifárias de Donald Trump e como isso afeta o trabalho do Fed? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a você, boa tarde, Débora. Este é um dos principais destaques do comunicado que acaba de ser divulgado pelo Federal Reserve. O texto diz que a incerteza em torno da perspectiva econômica nos Estados Unidos aumentou desde a última reunião. Portanto, há mais dúvidas sobre a trajetória da economia americana. O comunicado, então, que manteve o juro inalterado, exatamente como todo mundo esperava, menciona que os indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continuou a se expandir num ritmo sólido na economia americana. O desemprego se estabilizou em um nível mais baixo nos últimos meses e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas. Sobre a inflação, o Fed diz que ela continua um tanto elevada. A incerteza, então, aumentou na comparação com a reunião passada há 45 dias e o comitê diz que está atento para os riscos nos seus dois mandatos, que são levar a inflação de volta à meta de 2% e também permanecer com o máximo de emprego possível na economia americana. Ao contrário do BC brasileiro, o Fed olha para dois alvos ao mesmo tempo: inflação na meta e o melhor emprego possível, maior emprego possível. Então, o comunicado, ele diz aqui, ele menciona logo na abertura o aumento da incerteza, mas ele não destrincha muito esta preocupação. O fato, Débora e Yuri, é que o dólar, que estava caindo aqui no Brasil cerca de 0,20%, 0,15%, acelerou a trajetória de queda, agora está caindo 0,35%, R$ 5,65, bem pertinho da mínima do dia. Na mínima do dia, o dólar chegou a 5,64. As bolsas americanas estão subindo, mas de maneira bastante modesta. Então, o comunicado, a notícia mais importante o juro permanece exatamente como esperado, inalterado, mas o BC americano reconhece, as incertezas cresceram, não menciona diretamente a política comercial de Donald Trump, mas, obviamente, a grande incerteza recente na economia americana diz respeito às políticas, às decisões de Trump. Se esse vai e vem das tarifas comerciais, se esse tom belicoso dos Estados Unidos contra outros mercados, outros países, podem gerar dois efeitos. O Yuri mencionou o risco de estagflação. O que é isso? É quando um país não cresce, ele está parado, ele pode até ter alguma recessão, alguma queda da atividade econômica, ao mesmo tempo em que a inflação não cede. A inflação lá nos Estados Unidos continua girando num ritmo bem superior aos 2% da meta, gira perto de 3% nos últimos 12 meses. Então, a inflação ainda está acima da meta, acima da média histórica e, ao mesmo tempo, com Trump chegando, você tem risco de mais inflação, porque os preços estão subindo com mais imposto de importação, ao mesmo tempo em que as empresas e as famílias, dados recentes, estão suspendendo decisões de compra, investimento. E se todo mundo faz isso ao mesmo tempo, a economia simplesmente para. Daqui a pouquinho, 15h30, 3h30 da tarde no horário de Brasília, Jerome Powell concede uma entrevista coletiva e aí sim ele deve detalhar mais essa preocupação com as incertezas que então, segundo o Fed, cresceram desde a última reunião. Excelente, muito importante essa avaliação que você faz, né? Essas informações, análises do cenário internacional vindas lá dos Estados Unidos. A gente vai falar também, porque hoje é dia de Super Quarta, vamos falar aqui também sobre o Brasil. Mas antes, deixa eu só te fazer uma pergunta, porque desde ontem estamos falando aqui que a expectativa já estava precificada no mercado mundial a manutenção dos juros nos Estados Unidos, né, Naka? Então, só queria entender o seguinte, a grande novidade é o alerta logo de início sobre as incertezas? Isso, exatamente, essa novidade. E aí, o que isso pode trazer, Débora? Se o Banco Central americano está cauteloso com o cenário, ele acha que o cenário piorou, está mais nebuloso, ele pode manter o juro por mais tempo. Isso acaba influenciando bastante o jogo, as peças aí. É preciso entender se essa cautela diz respeito à inflação, e aí você manteria o juro, ou à atividade.
Porque se ele está cauteloso com relação a atividades, se a economia, por exemplo, entrar numa recessão, a economia americana, ou parar de crescer muito abruptamente, aí pode ser o contrário, ele pode ter espaço para cortar o juro. Então é preciso entender a que ele quer dizer, a que ele se refere ao mencionar o aumento das incertezas. Essa explicação que vem agora nessa entrevista vai ser crucial, então, para isso. Exatamente. Né? A partir das 3h30. Vamos ficar de olho, né? CNN Money e também o 360. No CNN Money a gente transmite ao vivo o briefing e a entrevista coletiva com tradução de Denise Bobadilla.